Namastreta! Fala, lindona, beleza? Seguinte, estamos começando o nosso 7º episódio do Namastreta. E aí vocês sabem, né? Eu sempre falo que eu gosto de comemorar, eu acho motivo para celebrar tudo. E aí, 7º episódio especial, eu dei um desafio aqui para a produção, que era, vamos gravar com 2 convidados. E aí eu trouxe 2 convidados especiais, 2 amigos, parceiros de negócio, a gente, enfim, mais do que qualquer coisa, amigos. Vocês sabem que sempre aqui no podcast eu trago pessoas que eu admiro, que eu gosto. Algumas eu conheço na hora, mas não é o caso desses 2 aqui. Então, hoje os meus convidados, Maria Isabel e Fernando Hirai. E aí eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês, né? Porque eu sempre gosto que eles falem um pouquinho o que eles fazem, mas o bate-papo de hoje vai ser para a gente falar como a espiritualidade pode ajudar na cultura organizacional, como é que ela pode ajudar a gente na liderança também. Vocês sabem que o Namastreta sempre tem um pontinho de espiritualidade, tá bom? Bem-vindos, Fê, bem-vindo, Bel. Obrigado. Feliz que vocês estão aqui, viu? Obrigado. Bel, quer começar? Vamos começar? Ladies first, né? Vamos lá. Ladies first. Ladies first. Primeiro, agradecer a oportunidade. É sempre muito bom estar com você, fazendo negócios, ou se divertindo, ou meditando, enfim. É uma honra estar aqui. Eu sou a Maria Isabel. Eu sou empresária e empreendedora. Tenho uma escola de empreendedorismo para crianças e adolescentes, onde a gente atende crianças de 7 até 17 anos. Hoje, agora, com o novo modelo aí, que teve uma mudança em julho, chama Mr. Wiz MBA Kids and Teens. É, gente, um projeto muito lindo. Eu trouxe a Bel, até foi legal, porque a gente tá fazendo esse projeto juntos, né? E quando eu conheci a Bel, né, só um parênteses aí, faz um tempinho, né? Não muito, mas faz um tempinho. Eu lembro que a gente falava assim, nossa, vamos fazer um trabalho por propósito, né? E a gente tentava achar, e aí eu fazia alguma coisa, e aparecia outra, mas tal. E aí agora, com essa mudança toda que aconteceu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no podcast, a gente falou assim, agora a gente entendeu, né? Achamos! Então, um recado, aproveitando a deixa já, né? Às vezes a gente quer achar resposta para tudo naquela hora, né? E às vezes a resposta não vem na hora. Então, confia e vai, né, Bel? Confia, paciência, tolerância e confia. É exatamente isso. Boa. Fê, contigo agora. Boa, sou o Fernando, trabalho com ótica, tenho 4 lojas e estou nesse ramo já há mais de 20 anos. E agora também estou passando por algumas mudanças aí, vamos dizer, transformações, né? Melhorias aí, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Boa, bem-vindo, Fê. Obrigado. Fê também, né? Conheço há um tempinho aí. E aí, gente, os 2, a gente se conectou pelo trabalho, né? Ou treinamentos, enfim, que é o meu trabalho, muito do que eu faço. E a espiritualidade é um ponto comum entre esses 3 aqui. Então, esse bate-papo vai ter bastante sobre isso, tá bom? Seguinte, fala pra mim, vou começar com a... Sempre eu vou fazer esse bate-bola, tá bom? Vou fazer a pergunta pra Bel, ela responde, depois o Fê, aí às vezes eu vou começar pelo Fê, mas enfim, vamos lá. Bel, fala pra mim, como é que foi, né? Conta pro pessoal, eu sei, né, da história um pouquinho, mas conta pro pessoal um pouquinho, como foi, né, essa criação do projeto MBA, né, na verdade, Mr. Wiz, né, agora? Porque é que começou a MBA Kids, né? Exato. E agora é Mr. Wiz. Exato. E aí eu vou falar às vezes errado, gente, porque eu tô acostumada ainda, né? Mas enfim, como que começou esse projeto? Por que que você criou esse projeto? Enfim, conta pro pessoal. Então vamos lá, em 2017 eu trabalhava há 18 anos numa instituição financeira, mundo corporativo, e decidi mudar minha vida totalmente. Pedi para sair do banco, era um banco onde eu trabalhava, e aí eu fui ficar aí um tempo meio sabático, porque eu entendia que se eu estivesse trabalhando, eu não ia conseguir dar esse tempo para mim e descobrir algo que eu sentia já, que eu precisava empreender, mas não muito bem aonde. E aí, quando o meu filho, que na época tinha 11 anos, que é o Gabriel, ele entrou numa escola de negócios, eu comecei a perceber um desenvolvimento muito grande dele. Em 6 meses, ele estava lendo livros que eu tinha lido no meu MBA de gestão de negócios. Eu falei, pera, tem alguma coisa diferente aí, vamos dar um olhar para isso. E aí, buscando aqui no Brasil algumas escolas que trabalhassem com empreendedorismo e desenvolvimento de soft skills, a gente não achou aqui. Aí o Gabriel, a gente começou a procurar fora. Vamos ver se fora do país, onde que isso é trabalhado, enfim. Achamos a MBA Kids International na época. Isso foi de 2017 para 2018.
E ele decidiu mandar um e-mail. Falou, mãe, vamos mandar um e-mail? Eu falei, você acha, filho? Lá, o pessoal lá da Europa, na Ucrânia. Eu falei, gente, aqui no Brasil é tão longe. Não, vamos mandar um e-mail. Eu falei, beleza. Ele fez o e-mail e mandamos. Por surpresa. Ele mesmo que fez o e-mail? É, ele mesmo que fez o e-mail, mandou. Foi bem simples, assim, pedindo parceria, né? Se para eles fazia sentido estar aqui no Brasil. E eles responderam. Marcamos algumas reuniões. E a primeira reunião que nós fizemos, a gente se conectou super, porque ele pensou, né, em trazer todo esse desenvolvimento, esse aprendizado, pensando nos filhos dele. Ele tem 4 filhos, e qual era o pensamento dele quando ele decidiu trabalhar isso com crianças e adolescentes? Como que eu faço com que meus filhos sejam líderes melhores, que se comunicam melhor, que se desenvolvam e saiba trabalhar em equipe, saiba ter aí uma inteligência emocional melhor? E eu contei a história do Gabriel. Então, na primeira reunião a gente viu que fazia sentido ter esse projeto aqui no Brasil. Fomos lá na Ucrânia, ficamos umas 3 semanas lá com eles, e em junho de 2018 nós decidimos realmente trazer aqui para o Brasil. E aí operamos aí a MBA Kids Brasil de 2018 até julho de 2022. Então foi super rápido, né? Desde o e-mail, a resposta, esse processo foi rápido. Foi aí uns 7 meses, mais ou tá. menos, entre conversar, entender como funciona, tomar a decisão de ir, porque quando eu decidi ir, a gente já tinha certeza de que queria trazer aqui para o Brasil. Tá, legal. Né? E lá foi só para ratificar mesmo, falar, legal, a metodologia é bacana, dá para a gente trazer isso para o Brasil. Legal. E, Fê, não é nem um pouco importante isso, né? Pensar isso quando é criança, depois para impactar na empresa, né? Fiquei pensando aqui, a Bel falando disso, de líderes e tal, e aí você já... É outra pegada, né? Já tem uma empresa constituída e tal, mas se a gente transporta esse pensamento de já construir líderes, né? Que realmente tenham soft skills, tem essa habilidade de realmente liderar, comunicação, inteligência emocional, entre outras coisas, porque eu sei que tem mais aí. Conta pra gente também, né? Pegando essa deixa da Bel, e pra você, né? Como é que foi, assim? Como é que você teve a ideia de abrir a primeira ótica, né? De abrir o primeiro projeto com... A ideia nem foi minha. Não, mas... Na verdade, assim, meu pai tinha essa vontade, né? Tá. Meu pai é oftalmo, então... Ele tinha essa ideia porque no mercado era fraco, assim, né? Isso foi 20 anos atrás. Isso, então, você falou que faz tempo, né? Existia uma rixa que existe até hoje entre ótica e oftalmo, entendeu? Que a ótica faz óculos, a pessoa não enxerga, põe a culpa no oftalmo. O oftalmo fala que tá certo e põe a culpa na ótica. Existe até hoje, você acredita? Sério? 20 anos depois ainda existe. Porque o mercado ainda é muito mal preparado de profissionais. Tá, e ótica, assim, parece simples, mas tem a parte técnica que conta muito e ajuda muito, entendeu? Tá. Então, aí foi nessa necessidade aí que ele teve a ideia, e acho que eu sou o filho que acho que ele achou que tinha menos futuro e tal. Fica lá. Mas quantos irmãos você tem, Fê? Tenho dois irmãos, entendeu? Então, vai lá. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu gostei, mano, entendeu? É um ramo muito bom muito gostoso de trabalhar, entendeu? Legal. E é interessante você falar isso, porque, por exemplo, eu nunca tinha pensado que tinha tantos detalhes, né? Assim, aí quando eu fui trocar minha lente, né? Fui lá no Fê, inclusive. Aí ele começou a me explicar, não sei o que, tive um atendimento diferenciado, ele mesmo que me atendeu, viu, gente? E aí, quem quiser depois vai ter aqui, ó, no YouTube, enfim, tem as informações da ótica do Fê. E aí ele me explicou um monte de coisa lá, o ângulo da lente, enfim, que é uma luz azul, enfim, tem uma parte técnica mesmo que eu nem imaginava que existia. Então, é realmente interessante esse negócio. Como a gente aprende, né? Eu fico pensando... Eu adoro fazer o podcast, porque ainda mais hoje que a gente tem 2, né? Assuntos diferentes. Ao mesmo tempo que é diferente, tem coisas em comum. Eu sempre aprendo. Eu falo, nossa, como... É lindo isso. E continuando essa deixa aí, teve um momento, assim, de virada, você falou, vou virar empreendedor ou não? Você foi nesse fluxo mesmo? Seu pai falou que vamos fazer um negócio e você entrou direto? Ou você falou, não, deixa eu me preparar para ser um empreendedor melhor, assim? Não, foi nesse fluxo, mas teve uma época que, na verdade, eu tinha um sócio, né? E aí foi desfeita a sociedade, tanto é que houve uma preocupação, assim, no meu pai, mas e aí? Você vai conseguir tocar sozinho? Entendeu? Falei, lógico, sei fazer tudo já, né? Porque eu não sabia nada. Quando eu comecei, não sabia nada também. Tá. Então, aí eu falei, não, pode deixar, vamos fazer. Tá? Ainda vai aos trancos e barrancos, mas tá.
hoje já tá melhor, cada dia melhorando mais, né? Tem que se... Vai se Na verdade, a gente vai melhorando como pessoa e aí vai adquirindo as competências que a gente precisa, normal, né? Exato. E pra você, eu sei que você contou, né, Bel, que teve essa questão quando você saiu do banco, tudo, e aí teve essa questão do Gabriel, tudo. Mas teve um momento que você falou assim, não, realmente eu quero sair desse mundo aí de CLT e agora eu não quero, na verdade eu não quero voltar mais pro mundo corporativo, eu quero ser empreendedora? Foi uma coisa interna, assim? Foi. Na verdade, outro dia eu tava tentando lembrar, né, da onde que eu tinha essa coisa de querer, né, empreender. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu vivia tendo ideias de coisas simples, assim, nossa, mas se eu fizesse tal coisa, tipo um chinelo quadrado, olha só, isso, gente, eu tenho 42 anos, quando eu tinha uns 7 anos, um dia eu pensei, nossa, se eu fizesse um chinelo quadrado, e hoje tem, né, chinelo quadrado, e se eu vender? Quer dizer, eu comecei a lembrar de coisas da minha infância que eu pensava, né, em ter um negócio próprio. E aí chega um momento que realmente aquilo fica muito forte. E em 2016 eu comecei a repensar toda a minha vida, buscar autoconhecimento, comecei a fazer vários cursos, né? Que acho que é o caminho aí de start aí pra gente começar a melhorar. E aí eu tive certeza que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo, que aquele não era o meu universo, eu não conseguia mais me imaginar. Assim, o que eu quero daqui 5 anos? Eu só pensava, aqui eu não quero estar. Então eu falei, não, eu que tenho que sair, né? A questão sou eu levei, sei lá, 1 ano aí pensando, entendendo que não era o ambiente, era eu que estava buscando por coisas diferentes, por isso que eu tomei a decisão de sair. Nossa, que legal, né? Pensando agora um pouco aqui, falando de mundo corporativo e tudo, agora eu vou começar com o Fernando, tá? E aí depois vale pra você também, Bel. Fê, me fala assim, pra você, o que é uma liderança que tem como base a espiritualidade? Vamos começar as tretas já, vamos começar a causar, né, gente? Afinal de contas, estamos numa treta, né? Acho que eu penso assim, primeira coisa, você entender que cada um é único, cada um tá no seu momento, entendeu? E a gente tem que respeitar isso, né? Eu sei que concordar é complicado, mas tem que respeitar. Então, acho que, como um líder, você tem que entender isso de cada um e você ser um exemplo do que você quer que as pessoas sejam, né? Então, assim, cada um tem sua espiritualidade, tem uns que tem mais, outros têm menos, e a gente, né, tá tudo bem. Importante, eu sempre falo, né, nessa parte, é importante cada um tentar ser sempre uma pessoa boa, não fazer mal a ninguém, e ser honesto, né? Então é isso que eu procuro passar, é isso que eu faço no meu dia a dia, né? Então, assim, a gente como líder que teve mais, talvez, oportunidades, tem um pouco mais acesso a conhecimento, a gente tem que aprender, aplicar e ensinar. Acho que isso é que eu penso, assim, como uma missão minha como um líder. Legal. E você, Bel? Pra você? Eu acho que ele falou já praticamente tudo, né? Mas eu inverti um pouco, né? Porque senão... Excelente, obrigada. Você tem atividade aí, velho. Obrigada. A gente combinou tudo antes. Só complementando, tá? Porque ele já falou tudo. A questão do exemplo, né? Eu acho que é isso. Isso serve para quando você é líder e também para os filhos, né? Os filhos seguem os seus exemplos, ponto. Então, isso serve também para a empresa e eu acho que essa questão de você respeitar, né, também como ele falou, cada um tá no seu momento e tá tudo bem sempre, né? Entender o outro, ter bondade amorosa e puxar, né, assim, eu acho que a questão e aí, gente, vamos meditar hoje? Quem tá a fim de meditar? Né? Mas é isso, e tentar mostrar através do exemplo, né, que é possível sim você trabalhar esse pilar espiritual tão importante. Legal. A Bel já deu um spoiler aqui, mas antes de eu entrar nessa questão da meditação, que eu vou perguntar para vocês, tem um ponto que vocês falaram que eu acho, assim, básico, né? E eu me policio muito nisso, assim, até eu tenho cuidado com o que eu posto, né? Tem agência que cuida de tudo para mim, mas eu sempre reviso para que esteja mais alinhado possível com o meu discurso, com as minhas práticas, para que não saia um conteúdo lá que não seja aquilo que eu ensino ou que não é o que eu pratico. Para não ficar um negócio fake, né? Porque eu vejo muito isso, que o papel de um líder, né? O papel de uma pessoa que influencia, mais do que falar, é mostrar pelo exemplo. A gente erra, lógico que a gente erra, senão a gente não estaria mais aqui, né?
Mas eu concordo, assim, plenamente com vocês e eu busco fazer isso todos os dias. E eu falo sempre isso nas lives que eu faço, tudo. Falo, gente, o papel de um líder é servir. Né? E como eu conheço um pouquinho de vocês dois, né? Acompanho aí a história, eu sei que vocês têm isso na base de vocês. Então, quando a gente sai daquele papel de chefe, né? Que era antigamente. Então, quando a gente falava de empresa, né? De negócios, até da cultura organizacional, tinha muito aquela questão da hierarquia e que aí tinha um líder que era servido pelos colaboradores, pelos funcionários, né? Não era nem colaboradores, pelos funcionários. Hoje isso mudou. Então, eu gosto de trazer pessoas assim como vocês aqui no podcast, para que as pessoas entendam que é possível a gente criar ambientes corporativos mais leves, divertidos, né? Que nem a gente tava brincando aqui antes de começar a gravação, né? A gente tava fazendo um making-off de que tem que ser divertido. Porque imagina, a gente passa pelo menos, sei lá, vou falar a média das pessoas, né? 8 horas ali no trabalho, pelo menos. Se não for algo divertido, se não for algo sustentável, se o líder não tem essa consciência que ele tá ali para servir as pessoas e deixar um ambiente mais harmonioso, por isso que a gente tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, num momento tão desafiador, emocionalmente falando, psicologicamente falando, né? Porque já tem as questões individuais e aí você chega na empresa, porrada, pressão, falta de empatia, né? Então, acho que esse ponto que vocês trouxeram muito, muito especial. E aproveitando a sua fala, né? Já que você falou, vamos meditar, não sei o quê, eu ia perguntar para vocês o seguinte: tem alguma prática, né, que vocês fazem? Eu sei, mas o pessoal não sabe. Espiritual, meditação, oração, sei lá, um momento de silêncio, um momento de descanso, que ajuda você a se reconectar com você e que você também leva isso para a empresa, leva isso para o dia a dia. Deixa eu começar com a Bel, tá? Já que ela falou da meditação. Tem várias práticas. Depois que você inicia, né, nessa busca de espiritualidade, você não fica sem mais, assim, é um caminho sem volta, você só vai, né, é uma espiral, você só vai aí aumentando. Ao acordar, invocar bênçãos sempre. Já faço também a gratidão, já faço a lei do perdão. E aí medito todos os dias, né, a meditação. E assim, é tão prazeroso que às vezes quando eu não consigo meditar de manhã, eu procuro fazer tudo de manhã, porque aí parece que o dia já flui mais tranquilo, vai fluindo tudo mais fácil, mas nem sempre a gente consegue. Mas fazer a meditação todos os dias, quando eu não faço de manhã, eu falo, nossa, preciso meditar, fico aquela coisinha, sabe assim, tipo, hora que der uma brechinha eu vou meditar, porque você sabe os benefícios que isso traz para sua vida, né, a questão de você conseguir trabalhar o seu emocional, porque a meditação te traz essa paz, essa calma, você consegue ter mais sabedoria para tomar decisões, você não vai agir mais por impulso, você vai trabalhar a bondade amorosa, vai ter mais paciência com as pessoas. Então, eu tenho algumas práticas diárias que eu não deixo de fazer. A gente sente falta quando não faz, né? Sente. E, Bel, só aproveitando, e para você, como que você vê, por exemplo, que isso fortalece a sua espiritualidade, a prática da meditação? Você consegue transmitir isso para as pessoas? Quando você para seus 15, 20 minutos para meditar, é um momento onde a sua mente fica mais quieta e você, no meu caso, eu sinto essa conexão muito mais forte, né? Eu fecho os olhos, faço a meditação dos corações gêmeos e nessa meditação a gente já aproveita e já abençoa o planeta. Então você já faz duas coisas juntos, você já consegue ter uma conexão maior com a parte espiritual, né? Aquilo da paz, da tranquilidade. Você termina a meditação e fala, nossa, que delícia, cara, muito bom. E aí também a gente aproveita para servir o planeta. Então, sim, assim, é muito importante. Boa. E pra você, Fê, você pratica, tem alguma coisa? Eu vi que você tava, a Bel tava falando, ele tava pensando ali, refletindo. Ferrou. Eu pratico só eu e de vez em quando, não tem essa frequência toda, mas é isso que eu faço. Também só medito de vez em quando, mas tipo, todo dia de manhã também faço minha invocação, à noite também, antes de dormir, né, agradeço o dia e tal. E é basicamente isso que eu faço. Legal. Gente, só para contextualizar, tá? A gente tá falando meditação. Que meditação é essa, né, tal? Essa meditação que a gente tá falando, para quem me segue já sabe, mas enfim, só para reforçar aí as novas
as pessoas estão ouvindo pela primeira vez, é uma meditação que chama Meditação nos Corações Gêmeos, né? É uma técnica dentro da ciência da cura prânica. E só para vocês terem ideia, né, de quem pratica isso hoje, no Brasil, né, eu sou uma das pessoas que estou levando isso para as empresas, mas fora do Brasil isso é mais comum, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, para quem conhece o Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, ele leva em todos os treinamentos dele. Então, todos os treinamentos do Tony Robbins no mundo inteiro tem uma pessoa que faz a meditação dos corações gêmeos. A NASA, Google, Microsoft, PayPal, o Deepak Chopra, né? Eles também usam essas técnicas, nessas ferramentas da ciência da cura prânica. Então, para quem quiser saber mais, tem no meu Instagram, tem algumas coisas, mas pode mandar um direct, enfim, mandar uma mensagem que eu explico melhor, até como que isso funciona no mundo corporativo, né? Eu não sei se acho que vocês sabem disso. Eu fico levando, né? Vamos lá, levando para as empresas e tal. E aí, agora, fez um ano de projeto com uma empresa que eu faço um trabalho. E eu faço, né, palestra, faço a meditação uma vez por mês ali, 40 dias. E toda segunda-feira de manhã, eles fazem a meditação. E aí, eu tava conversando esses dias, né, com o sócio, que é a pessoa que me contratou. Ele falou, Ju, é bizarro o que acontece. Então, assim, essa meditação realmente, além de ajudar a gente individualmente, que eu acho que é um ponto básico, né, para quem pratica, indiretamente ou diretamente, também ajuda as organizações ali, energeticamente falando, né, para que diminua os conflitos, melhore os relacionamentos entre as pessoas, aí acaba melhorando a produtividade e, consequentemente, também melhora o resultado, né? Então, este é um foco do meu trabalho, que é levar isso. A galera trabalha feliz. Não é? O pessoal fica mais good vibes, assim. Extremamente produtivo, mas mais relaxado, não fica nesse estresse todo do dia a dia, né? E uma coisa importante, já que a gente tá falando sobre isso, como que você acha, assim, de um jeito bem prático, como que você acha que... Vamos falar só da meditação, tá? Que a prática da meditação te ajuda como empreendedor, como empreendedora? Me traz mais sabedoria. Eu consigo tomar hoje decisões com a minha intuição, escutando o meu coração, e não ser tão racional. Isso eu aprendi. É louco isso no mundo corporativo, né? A gente quer ter explicação pra tudo, né? Tipo, ó, 1 mais 1 é igual a 2 e vai aqui, ó. E às vezes não é a técnica que vai te dar a melhor decisão, né? Uhum, legal. Exatamente. Escuta o coração. E vai. E vai que dá certo. Né, Bel? E Fê, pra você percebe isso? É mais pra eu ficar mais tranquilo, ter um pouco mais de paciência, né? Porque... Ajuda. Mais nesse sentido aí. Aproveitando essa deixa, Fê, vamos pensar o seguinte, assim, qual conselho, né, que vocês dariam, agora vamos expandir um pouquinho isso, né, para uns líderes que estão procurando mais equilíbrio entre a razão, vamos dizer aqui, né, que já que a gente tá falando disso aqui, entre a razão e a emoção, entre a intuição, de saber lidar, porque isso a ciência explica também, né, não é só, que nem a Bel falou, a intuição, mas nós temos os dois lados do cérebro, tem um lado mais racional e o lado emocional. E a gente acaba trabalhando só com o lado esquerdo do cérebro, que é essa parte racional. Então, que conselho que vocês dariam, baseado na experiência de vocês, né, para líderes que estão passando por esse desafio hoje, de ficar muito ali no racional, de buscar esse equilíbrio, principalmente para tomada de decisão, que nem a Bel falou. Que conselho que vocês dariam para essas pessoas? Vai, Fê, começa aí. Para líderes? Para líderes. Em relação às pessoas ou... De forma geral, tipo, alguém que é muito racional, cabeção, sabe? Que fica sofrendo e aí fala assim, mano, o que esses caras estão falando de espiritualidade? Né? O que a espiritualidade pode trazer para equilibrar a razão e a emoção? Entender que a gente não é só a parte racional, que é só técnico. Acho que, sim, toda empresa existem pessoas, né? Então a gente tem que pensar principalmente nas pessoas. E não vai existir perfeição. Não existe perfeição. Então, se você busca a perfeição, a gente tem que buscar, mas assim, se você realmente quer, você só vai se frustrar. Então, acho que você tem que pensar, analisar e ver o que você pode ajudar cada um a se desenvolver para chegar no resultado que você quer. Entendeu? É isso que eu penso. Então, assim, muito racional, só vai quebrar a cara, só vai ficar com raiva, vai ficar estressado. Então, tem que ter um pouco do emocional para você ver quem que realmente vale a pena, quem você acha, né? E isso realmente, sentir com o coração mesmo. Essa pessoa vale a pena. Entendeu? Será que eu posso dar uma oportunidade? Acho que a gente tem que também, como empreendedor, a gente tem condições de dar oportunidade para as pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso também.
Nossa, Fê, você falou uma coisa muito forte, assim. Eu acho que às vezes o empreendedor, ele não tem essa consciência, né, do quanto ele pode gerar de oportunidade, de quanto ele pode transformar vidas, né, através do negócio que ele tem ali. Pode ser uma, pode ser milhares, mas eu acho que você falou um ponto-chave. Então, para quem está ouvindo a gente, que é empreendedor, acho que é importante você ter essa consciência, né, desse poder que você tem na mão de influenciar e de criar oportunidades, né, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Às vezes chega, né, currículo, primeiro emprego, fala... Bora treinar. Então aí você fica assim, caramba, será que falta só um empurrãozinho pra essa pessoa deslanchar na vida, entendeu? Isso pesa muito pra mim também. Então, nossa... Vamos começar a chorar agora. Mas é verdade, né? É isso mesmo. É um pisciano falando, né, gente? Agora a gente viu lá do pisciano dele falando. Eu falei, o cara bravo, eu sou racional, respondo rápido. Pisciano, né? Amor. Total. E pra você, Bel, como que conselho que você daria, assim? Acho que primeira coisa a pessoa tem que acalmar a mente. Se ela tá muito agitada, querendo a resposta e fica ali naquela coisa do racional... E pensa todas as possibilidades, respira. Eu falo isso para as pessoas, gente, respira, vai lá fora, vai olhar uma árvore, vai olhar o céu. Olha o céu. E para e respira, que com certeza isso já ajuda você a buscar ali um pouco mais da sua emoção, né? E tirar essa coisa de querer ter resposta para tudo. Às vezes você não vai ter a resposta naquela hora, né? Espera, deixa pro dia seguinte, espera pro próximo, né? E se conecta aí com aquilo que você acredita, né? Que isso é importante. Cada um tem a sua fé e essa conexão diária, né? Seja aos pouquinhos, seja parar, respirar, seja sair e olhar o céu, né? Pequenas coisas que às vezes a gente pode falar, ai, que bobeira, né? Mas faz diferença, principalmente para quem é bastante racional. Nossa, você tava falando, eu tava aqui pensando, né? Que eu acho que o principal desafio nosso como ser humano é desenvolver esse autoconhecimento, né? Esse desenvolvimento como eu vou dizer? Desenvolvimento pessoal, né? E quando a gente está no mundo corporativo, assim, eu tô ali como treinadora, como facilitadora, vocês estão, né? E também como empreendedora, né? Porque eu tenho alguns negócios. E vocês como empreendedores também, acho que vocês podem perceber isso. Eu vou falar da minha experiência e aí eu quero ouvir um pouquinho vocês também. Como eu percebi diferença em lidar com os desafios, né, em lidar com os obstáculos do dia a dia, com os problemas, vamos dizer assim, né, que eu brinco que os problemas são oportunidades para a gente se transformar. Depois que eu comecei a trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, o meu autoconhecimento. Porque algo que para mim antes, sei lá, era uma tempestade que eu fazia num copo d'água, hoje eu olho e falo, é isso que a Bia falou, eu paro, respiro e enxergo. E olho, né, qual será o aprendizado que eu tenho que tirar dessa situação? Às vezes que nem a gente tá falando, pô, mas será que eu não tenho que ter mais paciência com essa pessoa? Será que eu não tenho que ajudar essa pessoa, né, a se desenvolver? Será que essa pessoa não tá sendo um mestre disfarçado? Eu sempre falo isso. Essa pessoa não tá sendo um mestre disfarçado para eu desenvolver algumas coisas que eu ainda não desenvolvi? Seja bondade amorosa, seja generosidade, empatia, comunicação, que a gente tava brincando aqui antes de começar. Então, assim, eu vejo em mim essa diferença, sabe? A calma, às vezes, para falar. Eu brinco, você me ouvisse falando há 10, 12 anos atrás, eu nem ia entender o que eu falava. Então, assim, eu percebi em mim isso e percebo como isso vai transformando as pessoas. Para vocês hoje, assim, primeiro, da experiência de vocês, né? O que vocês perceberam, assim, de mudança depois que vocês começaram esse desenvolvimento pessoal? E qual que vocês acham que hoje é o maior obstáculo, né, vamos pensar, dentro do ambiente corporativo, para as pessoas buscarem esse desenvolvimento pessoal? Tanto faz, quem sentir, tá, gente? Às vezes vai no fluxo aí. Você perguntou do maior desafio, qual foi a anterior? Desculpa. Para você, o que você percebeu em você, né, que depois que você começou a trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o que você percebeu de transformação em você? Ah, tá. Nossa, muita.
Bastante transformação. O autoconhecimento às vezes pode ser dolorido no começo e talvez esse seja um grande desafio para as pessoas, porque você olhar as suas feridas, olhar as suas sombras, não é legal, né? Vamos ser bem sinceros que às vezes é dolorido e às vezes a pessoa não está preparada para... É treta, né? É treta. E às vezes a pessoa não está preparada para resolver essa treta, Sim. né? Mas quanto mais adiar, mais aquilo aumenta. Então, aí, gente, sugestão, vai resolver aí as suas tretas, porque depois o benefício é grande, né? Então, e aí, às vezes, essa questão de você ter que olhar para você, né? E ver tudo que você precisa melhorar, você fala, putz, tem muita coisa que eu preciso melhorar, me desenvolver, né? Pode ser dolorido no começo, mas depois que você consegue ir aplicando isso devagarzinho, porque não é do dia para a noite que você vai trazer todas as mudanças que você quer. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também. Paciência, um passinho de cada vez, né? Aos poucos chega lá. É importante, senão você não consegue dar o próximo passo. É bem por aí mesmo. E para você, Fê? Acho que o maior desafio das pessoas é realmente encarar a verdade, né? Adoro, Fê, boa. Repete. O maior desafio é encarar a verdade, porque isso machuca, né? Então, às vezes eu falo as verdades também e as pessoas ficam incomodadas, mas eu falo tudo bem, talvez de um jeito não tão amoroso, né? Mas a pessoa tem que entender que é sempre pro bem dela, para ela poder se melhorar, né? Então, é isso. Acho que o maior desafio é esse, que cada um quer ficar ali, né? Zona de conforto, né, Ju? A gente sempre fala zona de conforto. Tá bom aqui, né? Tá quentinho, né? Mas não é na zona de conforto que você cresce, que você se desenvolve. Então, acho que é basicamente isso mesmo. Nossa, o Fê trouxe um tema treta aqui pra gente. Vamos pegar essa deixa. Isso que o Fernando tá falando é muito importante, né? E eu prezo muito por isso, assim, principalmente depois que eu virei instrutora de cura prânica, que a gente fala, né, de 3 virtudes que a gente sabe, aprende em qualquer lugar, mas a gente esquece de praticar às vezes, né? Que é a bondade amorosa e não ferir, honestidade e não mentir e generosidade e não roubar. Quando a gente fala de bondade amorosa e não mentir, é sobre isso, mas principalmente com a gente. Porque é isso, né? Às vezes você tá mentindo pro outro, mas se você mente pro outro, para e pensa. Então, gente, presta atenção nisso. Se você tá mentindo pra alguém, com certeza você tá mentindo pra você. Tá? Então, quais serão as mentiras, né, que a gente tá contando pra gente e que a gente tá ficando na zona de conforto, como o Fê falou, que a gente tá vivendo uma vida medíocre, do ponto de vista da média, sem fazer algo realmente que seja diferenciado pra você, para as pessoas ao seu redor. E aí você fica ali, né? Todo dia aquela mesma coisa. Por isso que aumenta tanto o índice de pessoas deprimidas e depressivas e com problemas psicológicos, porque a gente fica nesse piloto automático. Quantas horas você fica nas redes sociais? Quantas horas você fica repetindo o mesmo padrão de ontem? Né? A gente, não sei se vocês sabem disso, a gente repete em média 80% dos pensamentos que a gente pensou no dia anterior. Então, se você não tiver consciência disso e quebrar esse padrão... às vezes eu paro e falo, nossa, Juliana, você tá fazendo muitas coisas iguais ontem. Então, dá uma quebra nesse padrão, pra quê? Pra mudar. Então, voltando pra questão de ser da verdade, momento de reflexão interior, né? A gente fala bastante disso. Gente, o que você gostaria de mudar hoje? Seja honesta com você, né? Eu sempre conto uma história que, pra mim, eu tava dando aula um dia sobre honestidade, e aí... vinha eu dando aula aqui, falando de honestidade, e vindo na minha cabeça assim, mas você tá sendo honesta com você mesmo? Você tá sendo honesta com essas pessoas ao seu redor, né? Seu sócio, sua sócia, algumas pessoas próximas, alguns amigos. E aí na minha cabeça vinha, não, eu não tô sendo honesta. E aí foi uma avalanche na minha cabeça ali, dando aula, imagina. E aí eu tive que, né, segurar a onda. Quando acabou o curso, eu fui lá e tomei todas as decisões que eu precisava tomar. Minha vida deu uma virada, assim, 180. E eu falo que eu tava pesando 1 tonelada, eu comecei a pesar 1 grama, de tão leve que eu fiquei, né? Só que foi fácil? Não. Foi treta, pra não falar palavrão, tá? Foi treta. Só que eu falei, eu não posso ser hipócrita, aquilo que a gente começou o podcast falando, né? Eu vejo muito isso. A gente
E eu me policio muito pra isso, pra eu não falar uma coisa aqui na frente da câmera, falar uma coisa pra vocês e sair daqui e fazer outra. Principalmente essa questão das virtudes, principalmente bondade amorosa. Pô, eu falo pras pessoas, ó, seja gentil, né, seja amorosa. E aí acabou aqui, eu saio e sou mal educada com todo mundo. Né, aquilo que eu falei, tem dia que às vezes, né, tem desafios aí que é mais complicadinho de lidar, mas se a gente tá consciente, a gente consegue lidar com isso. Então, é treta esse lance que o Fê falou sobre a verdade, sobre a honestidade, mas, pessoal, é essencial. Então, lição de casa. Para hoje à noite, reflete. O que eu gostaria de mudar e eu não tô conseguindo? Qual é a maior mentira que eu tô me contando todos os dias? Tá? Então, acho que fomos para esse lado. Acho que tem um recado aí para refletir. E depois, compartilha com a gente. Se você tá assistindo no YouTube, deixa um comentário. Se você né, pegou um pedaço aí no Instagram, deixa um comentário. Se tá no Spotify, não tem problema. Vai lá no nosso Instagram e deixa seu comentário. Por quê? Porque a ideia do podcast também é isso, né? Esse papo entre amigos, essa conversa, né? Trazer sempre temas relevantes, mas fazer as pessoas entrarem em ação. Não é só assim, tipo, tá bom, um podcast legal, vou ouvir lá a Ju falar, vou ouvir os convidados que são sempre pessoas interessantes. Tá. E o que muda a vida, gente, não é o que a gente escuta, não é o que a gente lê, não é o que a gente vê no curso. O que muda a nossa vida, eu acho que vocês também podem comprovar isso, é quando a gente pega aquilo que a gente escutou e coloca em ação, né? E coloca em prática. Então, eu vejo isso, assim, eu fiz muitos cursos que não mudaram minha vida, né? Porque nenhum curso muda a vida. O que mudou foi o dia que eu falei, caramba, né? Vou falar um palavrão, puta que pariu. Já estudei tanto, já fiz tanta coisa e não tô aplicando, o que vai adiantar? Então, a hora que eu virei essa chavinha e fui verdadeira comigo, eu falei, deixa eu aplicar, minha vida começou a mudar. Então, você que tá ouvindo a gente aí, que tá assistindo, faz alguma coisa, levanta essa bunda da cadeira, TBC, né? A gente briga, né, Fê? TBC, levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa, entra em ação, porque é o que transforma, né? Enfim. Com certeza. Querem falar algum? Pode falar. Eu senti que deu uma movimentada aí na energia. Quer falar, Bel? Não, acho que é isso mesmo, é atitude, né? É dar o primeiro passo e... Até esquentou. E essa atitude é o que vai fazer você refletir e pensar. E pode ser coisa pequena, né, Ju? Por exemplo, não tô fazendo atividade física e aquilo tá pegando. A pessoa precisa, mas não consegue. Vai dar uma volta no quarteirão. Começa devagarzinho, mas só o fato de você sair, né, e fazer esse movimento, que seja uma volta no quarteirão, já vai te trazer aí um nível de pensamento e de ideias diferentes. É atitude. E tem uma coisa que eu faço, eu não sei se vocês compartilham disso. Eu, às vezes, isso é uma vulnerabilidade minha e eu falo, porque daí, quando você é vulnerável, né, mais fácil de resolver. Às vezes eu tenho mais comprometimento com as pessoas do que comigo. Então, eu descobri isso. Eu sei que não é legal, né, porque primeiro a gente teria que ser... Mas é assim, tô no meu processo, né, como todos. E o que eu fiz? O que eu faço? O que eu faço? Eu crio projetos que envolvam outras pessoas. Porque aí eu sei que eu não vou furar. Então, eu crio um monte de grupo. Assim, um monte não, alguns grupos. Então, 9 meses de meditação. Por quê? Porque eu sei que eu vou meditar todos os dias, porque eu sou quem tá sustentando aquele grupo. Então, eu não posso furar. Porque se eu furar, eu tô sendo incongruente. Então, eu me forço. Então, eu me ponho nesses desafios. Agora, a gente fez um curso de prosperidade. Tem que fazer a prática 90 dias. Já criei um grupo. Mesma coisa. E eu sou a primeira a colocar, ou uma das primeiras de manhã a colocar lá que eu fiz a prática. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes quando você tem essa dificuldade, sozinho é mais desafiador, eu tô compartilhando uma estratégia que eu uso, né? Às vezes atividade física, eu descobri que eu faço todos os dias, porque como eu medito todos os dias, eu faço atividade física todos os dias. Mas assim, uma atividade mais forte, às vezes, eu crio estratégias. Então, pessoas que eu gosto, crio, né? Quando eu tô com os meus sobrinhos, faço sempre alguma atividade física, porque daí fica mais fácil. Então, tem uma frase que eu gosto muito, aprendi com um amigo meu, que ele fala: justificativa é incompatível com resultado. Né? Se você pensa assim, se você tá justificando alguma coisa, você não tá chegando no resultado que você quer. A hora que você parar de achar uma justificativa, você vai começar a andar em direção ao seu resultado. Um dia eu me dei conta disso. Eu olhava e falava, mano, eu não tô chegando onde eu quero. Daí eu falei, lógico, você tá colecionando justificativa.
Ah, não vou por quê? Porque tá frio. Ah, não vou por quê? Porque não sei o quê. Então, justificativa diferente de resultado. Não tem. Essa conta não bate, né? Vocês sentem isso? Vocês percebem isso? Assim? Vocês têm alguma estratégia para compartilhar? Para quando vocês estão com dificuldade de entrar em ação? Assim? Tem? Tem, Fê? Você tem que pensar no que você quer, né? Se você quer, tem que fazer, não tem jeito. Ninguém vai fazer por você. Como é que você falou a frase antes de começar? Quando alguém vem te falar, você fala, o problema é meu? Como é que você fala? Quando alguém vem falar alguma coisa ou criticar alguma coisa, né? Fala, mas o problema é meu, não é seu. Então, fica na sua que eu fico na minha. Adorei, a gente tava aqui esquentando os bastidores do Namastreta, o Fernando falou essa, eu falei, deixa eu aproveitar, né? Porque você tá preocupado comigo se o problema é meu, né, Fê? Mas isso é mais com besteira, né? Sim, sim. Mas coisa mais profissional e a gente escuta mais, né? Sim, sim. Boa. E deixa eu aproveitar, fazer uma outra pergunta aqui que eu tava pensando. Como que vocês acham hoje, que estratégias que a gente pode usar dentro da experiência de vocês, né, no dia a dia de trabalho, para que a gente comece a incorporar algumas ferramentas, algumas técnicas, não falar espiritualidade propriamente dita, né, dentro das empresas, mas alguns recursos que as pessoas comecem a entender mais que nós primeiros precisamos ser para depois ter. Porque isso está conectado com a espiritualidade, né? A gente vem de uma cultura, né, acho que de uma sociedade muito focada no ter. Então a gente fala, eu tenho que ter um estudo, uma faculdade e um emprego legal, ganhar bem. Então é sempre o ter, ter, ter. Então eu acho que quando a gente inverte esse eixo e começa a mostrar para as pessoas da importância do ser, eu começo a mostrar para eles que é o seguinte, nós somos seres espirituais, uma experiência humana. Então primeiro eu tenho que ser para depois eu ter. Como é que vocês acreditam que a gente pode começar a levar ferramentas, recursos para as empresas, ou para a empresa de vocês, por exemplo, para começar a plantar essa semente de mudança de cultura organizacional, mudança de mindset, né, de modelo mental dentro das empresas, para a gente ter realmente uma transformação considerável daqui a alguns anos, porque isso leva tempo, né? E aí? Só pergunta fácil. Essa aqui só treta. Para refletir, né? Porque nem todo mundo está preparado para viver algumas coisas. Tá. Né? Isso às vezes pode dificultar um pouquinho aí o processo, porque às vezes você gostaria muito, né, que aquela pessoa se conectasse, usasse mais esse lado espiritual, mas às vezes ela não está preparada e está tudo bem. Eu acho que quando você trabalha a autoconfiança, isso pode ajudar bastante, né? Boa. E mostrar para ela, isso a gente faz muito com as crianças, né, adolescentes, e funciona bastante, e para adulto também, né? Mostrar que ela consegue, que ela pode, que ela é capaz, que ela consegue dar esse primeiro passo, e seja um passo pequeno, mas que ela faça alguma coisa por ela, né? Primeiro olhar para dentro. E às vezes as pessoas nunca pararam para pensar nisso, assim, poxa, o que eu gosto de fazer? Né? O que vai me deixar feliz? E essa falta de, às vezes, de perguntas, de reflexão, né? Reflexão interior. São perguntas simples, mas que às vezes pode trazer ali algum insight muito importante para aquela pessoa. Então, às vezes eu faço isso. Você já parou para pensar, né? Se é isso mesmo que você quer para a sua vida, né? Busca algo que te traga paz. Né? E aí a pessoa vai buscar ali dentro do caminho dela algo que traga uma paz, uma felicidade. E eu entendo que o caminho espiritual é o que vai aproximar mais rápido, né? Então, se você conseguir aí trabalhar a sua fé, né? O acreditar, já é um começo, é importante. E é legal isso que você falou, porque acho que tem um ponto-chave da gente só trazer, né? Deixar presente isso, que é quando a gente fala da espiritualidade, pessoal, para cada um é uma coisa. Então, para quem tem a sua religião, vai na igreja, vai no templo, não importa. Essa prática, é ir na igreja todo domingo, sei lá, é ir no templo todo sábado, jejuar no sábado, não importa. Para cada um vai ter um caminho, né? Mas o que você faz que te conecta com a sua fé, com a sua religiosidade e com a sua espiritualidade? Só para, acho que vale a pena ressaltar, sim, né? Para ficar claro. E você, Fê?
Tchan, 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 tchan. Tem o ser, antes do ter, tem que ter o fazer, né? Se a pessoa não faz, ela quer, ela mas ela não faz, ela nunca vai ter. Uhum. Né? Então, acho que esse fazer é o que vai fazer toda a diferença em tudo, tanto espiritual quanto material, né? Acho que é isso que vai fazer a diferença, porque a pessoa quer ter, que nem, né? O pessoal já quer ter o melhor, né? O melhor iPhone. Aí vai lá, 24 parcelas, carnês. 48, Cara, trabalha, junta, né? Faz, se desenvolva profissionalmente para você ter um resultado melhor e aí alcançar o que você quer. É isso que eu, sei lá. O Fê falou uma coisa interessante, né? A gente sempre fala disso, né, Fê? Principalmente quando a gente fala de... o Fernando causando aqui, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente fala, né? Principalmente no trabalho que a gente faz de coach, mentoria, é essa questão do ser, fazer e ter. É que eu pulei isso aí propositalmente, né? Não ia entrar no fazer, mas... que aí, quando a nossa missão é essa, né? Quem eu sou? O que eu faço? Para ter alguma coisa, né? Geralmente é esse trabalho. Então, assim, falando disso já, teve algum momento, assim, na sua vida que foi muito treta, assim, muito desafiador, que você falou, cara, ou eu viro essa chavinha e entendo que eu tenho que sair desse ter só e trabalhar o meu ser, ou eu tô lascada, né? Não sei aí. Ou foi natural esse caminho de se conectando com a espiritualidade? Teve uma chave, um evento assim forte, uma fase desafiadora, ou foi natural? Ou você foi buscando esse autoconhecimento, essa espiritualidade de um jeito natural? Como que foi pra vocês isso? Eu nunca fui espiritualizado assim, até uns anos atrás, né? É verdade. E aí um amigo meu ficava falando, vamos lá fazer uns cursos e tal, né? Antes da cura prânica, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu gostei demais, entendeu? Eu não sei. Foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Falei, caramba, esse negócio é legal, né? Faz sentido, porque eu não gosto de muita cerimônia, sabe? Então eu gosto de coisa mais prática, sem muita frescura, né? Falei, isso tá interessante. Mas eu acho que assim, a espiritualidade de cada um tem a sua, e o importante é você se conectar com algo maior, né? Que eu falo, faz o bem, faz o mal, não mente, não engana, não rouba, e tá tudo certo, entendeu? É sobre isso, né? É o básico, né? Isso é legal que o Fê tá falando, porque às vezes a galera cria, né? Tipo, uma imagem, até saiu um post, né, essa semana meu, falando sobre isso, né, sobre gratiluz, né, a pessoa virou gratidão, lá gratiluz. Meu, não é isso. A espiritualidade como é que, vamos falar de Jesus, por exemplo, né, Jesus. Meu, ele falava, ama os outros, né, respeita as pessoas, né, misericórdia, compaixão. E aí, beleza, a pessoa vai lá na igreja todo domingo, ela vai no templo todo sábado, ela medita todo dia, só que ela é mal educada com o outro, ela mente, ela não é honesta, mente, engana o outro, e aí fala, jeitinho brasileiro, tô falando do político, tô falando do outro, olha pro nosso umbigo, né? Que muita gente acha que só de ir, né, já tá bom, né? Tá bom. Vou lá meditar, vou na igreja, tá mas tudo certo. É melhor não ir, fazer sua parte interna do que ficar indo enganando os outros, entendeu? E se enganando também, né? Porque você tá enganando os outros, você tá se enganando, né? Que é o que você falou, né, Fê? Tipo, tá bom, se eu não fizer, se eu não entrar em ação. E pra você, Bel, teve alguma virada assim forte ou foi natural também? Assim? Não, teve sim. Teve umas tretas pesadas. Aliás, teve algumas já nesse caminho, né? Mas eu comecei a perceber na parte corporativa, assim, da minha empresa, que eu não estava trazendo pessoas que eu gostaria de trazer. Uhum. E aí comecei a ter vários conflitos. Eu falei, para tudo, tem alguma coisa errada comigo. Falei, eu preciso entender melhor aí essa coisa, né, de como que eu posso trazer pessoas pelo propósito, tal. E aí foi quando eu fiz o primeiro curso, focado para energia, né? Uhum. E aí algumas chaves caíram. Mas eu falei, putz, esse é o caminho. É isso que eu tenho que trabalhar, é isso que eu tenho que fazer, colocar em prática. E, sei lá, em 6 meses eu tive resultados fantásticos. Quem saiu, saiu. Chegaram pessoas que tinham ali a mesma conexão, o mesmo propósito, a mesma energia.
E aí, como isso foi muito impactante para mim, eu falei, cara, é isso que eu tenho que seguir. Continuei, né? Parece que funcionou, né? É que tem a questão da vibração, né? Da frequência. Então, isso é legal, porque você teve a consciência de que você tinha que mudar, né? E às vezes a gente não tem isso, né? Às vezes a gente acha que é sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro. Mas não. E tem um ponto que eu tenho ouvido muito, né? Essa questão de empresas humanizadas. Como é que a gente deixa a empresa mais humanizada e tal? Eu sei que lá, né, no seu projeto que você tem com as crianças e adolescentes, vocês têm um trabalho de desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Uhum. Como que funciona isso e como que dá para levar isso para os colaboradores também, assim, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, hoje como funciona, né, no seu negócio para crianças e adolescentes e depois para adultos também, né? Então, a metodologia que a gente aplica nas crianças e adolescentes é uma metodologia com prática. Tá. Então, a gente traz a parte de conteúdo de uma forma leve, lúdica, divertida, com vídeos que ele entenda que faça parte da realidade do dia a dia dele. Então, a gente vai falar, assim, de empreendedorismo, liderança, comunicação, mas a gente faz isso de uma forma leve e divertida. E aí, na aula subsequente, a gente traz a prática. Então, tudo que ele vai aprendendo ali, ele vai absorvendo o conteúdo, a gente executa com ele, né? Durante as aulas também. Então, essa parte de colocar em prática e falar para eles o seguinte, né? Que a gente trabalha muito. Você consegue alcançar os seus sonhos, né? A gente mostra o caminho, mostra ali o passo a passo. Mas a gente traz essa questão da autoconfiança muito forte, né? De trabalhar a comunicação, de mostrar para eles que o trabalho em equipe é importante, que a escuta ativa é importante, que muitas vezes você tem que mais escutar do que falar, né? E aos pouquinhos a gente vai trazendo isso, porque cada criança também e adolescente tem uma característica. Uns são muito falantes, aí vamos trabalhar mais a escutativa. Ou aquele que é tímido e não fala, então vamos puxar ele para trabalhar a comunicação. Então a gente faz isso com dinâmicas também, tem muitas dinâmicas nas aulas, você sabe. Isso ajuda, né, a trazer ali para a criança uma autoconfiança, uma liberdade dentro da sala de aula, né? A gente fala que a gente não diz se está certo ou se está errado, a gente só direciona, né? Ó, tem essas opções, isso dá para fazer, isso não, mas a gente nunca numa sala de aula com essa metodologia que a gente trabalha, a gente vai falar, não pode. Não é assim, não faça desse jeito. Não, tá errado. Tá errado. Muito pelo contrário, a gente trabalha ali uma parte mais emocional quando a gente traz as perguntas para eles, né? Então a gente traz essas perguntas, eles refletem sobre aquilo, e aí vem respostas incríveis, né? Porque criança e adolescente, ele é totalmente diferente do adulto. Eu acho que o produto é isso também, assim, é colocar em prática. Se você não... Você falou, né? Não tem como você subir um degrau se você não colocar em prática, é impossível, né? Comece escrevendo seus objetivos, coisas pequenas, né? Mas tem que se movimentar, senão não tem como. Não tem e a gente faz essas crianças se movimentarem o tempo todo na sala. Eles não estão ali só para escutar, muito pelo contrário, eles estão ali para realmente se desenvolverem e ser quem eles querem ser, sem interferência. Deixa essas crianças escolherem o que querem ser, né? Deixa ser, né? É, isso aí. Fê, pra você tem algum trabalho que você faz, assim, eu sei que você é um cara super humano, né, mas tem alguma coisa específica, assim, que você tem com os colaboradores, alguma orientação, enfim, tem algo que você faz para cada vez mais conscientizar as pessoas nessa questão, né, da humanização? Eu sei que tem a diferença, eu, por exemplo, tive a experiência do atendimento, mas tem algo pontual que você faz? Eu sempre falo assim, principalmente quando tem algum problema, né, com algum cliente, aí eu falo, né, se fosse você, o que você queria que fizesse? Entendeu? Frase mágica. Então, pra pensar, um cliente é como você. Se você tivesse no lugar dele, qual seria a solução ideal para você? Porque aí eu incentivo eles a tomarem a decisão também, entendeu? Pra você não tem que dar resposta, né? Exato. E aí também faz eles pensarem, sentirem, né, pô, como que o cliente está se sentindo em relação a esse problema? Como que eu posso resolver? Eu preciso resolver rápido? Posso demorar? Como é que é? Entendeu? Então é mais nesse sentido. E com cada um, né? Tem que saber lidar com cada um. Mas o básico é isso, né? Que eu penso, né? Atendimento humanizado, acho que é pensar como ser humano, né? Gostaria de ser tratado, acho que é o básico. E é tão simples. Se a gente parar para pensar, é tão simples.
Né? Tipo, às vezes eu penso assim, falo, nossa, acontece umas coisas e eu falo, cara, tá bom, Juliana, vai lá. Se a pessoa tá fazendo isso, é porque ela não percebeu. Vontade amorosa. Às vezes é desafiador, gente. Não é todo momento que a gente consegue, né? Estamos no processo, né? A gente já tava lá voando no céu, anjinho. Então, mas esse exercício é fantástico. De você, tá? Será que eu gostaria de ser enganada? Não. Então, pô, por que você vai enganar o outro? Aquele lance de, sei lá, camuflar as coisas. Você gostaria? Não. Você vai colher, né? A gente fala muito isso, nós três aqui, a gente fala muito dessa questão da lei do karma, causa e efeito. O que você semeia, você vai colher. O que você planta, você vai colher. Pessoal, reflita sobre isso, tá? Tipo, se você... Ontem eu estava dando aula, né? E aí falo sobre lei do karma. E aí, nossa, eu comecei a falar sobre isso de novo. Se você não tá colhendo o que você quer, observe o que você tá plantando. Né? Então, pegando esse exemplo do Fê, pô, não tá vindo cliente legal, só vem cliente bucha, né? Que às vezes a gente escuta isso. Só vem cliente chato. Mano, para de reclamar dos seus clientes. Primeiro, começa a agradecer os clientes que você tem. E segundo, começa a observar o que você tem causado na vida dos outros. Que se só vem cliente chato, cliente desafiador, provavelmente você tá sendo um chato e causando um conflito na vida das pessoas, né? Às vezes a gente não... É o que a Bel falou, o processo de autoconhecimento dói. Tô falando isso porque eu passei por isso. Minha vida tava um caos, uma época. Eu falei, cara, eu causei um monte na vida das pessoas. Eu toquei o terror mesmo. Literalmente. E aí, tive que parar de plantar aquilo, começar a plantar outras coisas, só que demora, né? A gente sabe disso, que você planta hoje, não é amanhã que vai nascer. Mas a gente precisa ter essa consciência, né? Porque às vezes a gente só fica nesse piloto automático. Vou chegar, vou trabalhar, não. Gente, é uma jornada, né? Então, tipo, cada cliente que senta ali, vou usando o exemplo do Fê, né? Cada cliente que chega ali pra escolher um óculos ou pra trocar uma lente, ou enfim, a pessoa tá perdida, nem sabe, eu fui no hospital, ele mandou eu vir aqui, o que eu faço? Nunca, né? Porque pra nós, às vezes, é super óbvio, que acho que isso é uma outra coisa, né? Que pra você é óbvio aquilo, porque você faz aquilo todos os dias. Pra pessoa não é. Então, uma dica legal que eu sempre vejo isso é, explique pra pessoa como se ela fosse uma criança de 6 anos. Né? Que se uma criança de 6 anos entender de um jeito simples, fácil e objetivo, um adulto vai entender. Aí por falta de autoconfiança, né? Até a Bel falou isso, às vezes falta de autoestima, a pessoa quer falar o quê? Bonito. Técnico. Palavras técnicas, né? E aí o cliente não conecta com o cliente, né? Então, acho que isso que o Fê trouxe de, soluciona um problema, né? Da melhor forma possível que você gostaria de ser tratado, da forma como você gostaria de ser atendido. Lindo isso, né? Gente, vamos lá. Estamos caminhando para a reta final do podcast. Eu adoro podcast, eu ficaria horas aqui gravando, né? Mas tem uma produção ali que eles falam, já deu tanto tempo e assim por diante. Então, para a gente caminhar para as últimas perguntas aqui, primeiro, quero. Que conselho você daria para alguém que está começando a empreender agora? Alguém que falou assim, nossa, tô pensando em empreender, ouvi o podcast, realmente vou me ter coragem, né? Criei coragem, vou empreender. Que conselho você daria? Pensando assim, nossa, gostaria de ter ouvido esse conselho lá quando eu comecei, sabe assim? Que conselho você daria para alguém que tá começando a empreender? Acho que a primeira coisa é acreditar no seu sonho e não dar ouvidos para as pessoas que vão falar coisas negativas. Porque eu ouvi muito isso e algumas vezes eu fiquei bem balançada se realmente se eu devia ir para a Ucrânia fechar negócio com o pessoal da MB Kids International. A galera falava que eu... Louca. Mas o que você vai fazer lá? Gente, eu preciso ir lá, eu preciso conhecer. Mas como, meu Deus, mas lá na Ucrânia? Eu falei, a metodologia tá lá. Enfim, eu acho que é isso, assim, às vezes não deixar essas interferências, né? Às vezes a pessoa não faz por maldade, é porque pra ela aquela realidade não faz sentido, né? É impossível, né? Nossa, mas como? E eu vi ali que era possível fazer, então eu persisti. Acho que persistência
é a palavra-chave para quem empreende, cara. É persistência, não desistir. Às vezes, realmente anular algumas coisas que você escuta, filtrar melhor, né? E ver quem tá do seu lado mesmo, né? Quem tá torcendo. Esse é um ponto a chave, favor, né? torcendo a favor. E esse é o ponto chave, né? Porque às vezes a gente acha que tem uma galera aí torcendo e depois fala, mano, não, só que não, né? Exato, só que não. Cuidado. O que você, Fê? O que você... Acho também acreditar e às vezes também nem falar muita coisa pros outros, entendeu? Só faz, né, Fê? O Fê é do fazer, Exato, né? faz e vai se preparando com o tempo, né? Mas quanto menos pessoas souberem no início, melhor. Conte com as pessoas que você confia muito, né? Para saber a opinião, que acha que pode ser melhorado e tal. Eu acho que é isso. E para mim, pessoal, além de tudo isso que eles falaram, que concordo com tudo, é também ter paixão pelo que você faz. Acho que esse é um ponto, assim, né? E dentro da metodologia para as crianças e jovens, a gente trabalha isso. Porque enquanto a Bel estava falando, uma outra pergunta que eu tinha feito, eu até anotei aqui que eu lembrei. Por que eu falo disso? Porque quando você ama aquilo que você faz, você tem paixão pelo que você faz, fica mais fácil de fazer. Não é que você não vai ter que fazer uma atividade que você não gosta, não é aquele lance, utópico. Não, é que fica mais gostoso. Uhum. Então, por exemplo, quando eu tava nessa busca, né, de fazer... Eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente, mas não sabia o que era. Eu li um livro, eu sempre falo dele, que chama A Dádiva, em 2012, 2013. Ele mudou completamente a minha vida. Porque ele tem uma pergunta simples. 2 perguntas. Ele fala assim, primeiro se você não precisasse de nenhum dinheiro mais hoje, tipo, você tem sua liberdade financeira aí, você pode fazer o que você quiser. O que você faria hoje? Você continuaria fazendo o que você faz hoje? E daí, na época, eu já fazia, né, essa parte de treinamento. Eu falei, puta, essa parte aqui eu faria, essa outra não, mas essa parte aqui eu faria. E aí eu comecei a mudar os meus projetos para fazer realmente aquilo que eu mais amo fazer. E a segunda se você não tem essa resposta, pergunta para as pessoas, para os adultos, né, seus pais, avós, tios, tias, o que você falava que você queria fazer quando você era criança? Ou do que você brincava? E aí, olha a resposta que veio para mim. Esporte, eu sempre gostei, né? Eu joguei futebol, quase tornei profissional. E minha mãe falou que eu brincava de dar aula, só que eu era professora. E eu não lembrava disso. E aí eu falo que eu dou treinamento, mas eu não falava que eu era professora. Para mim, eu sou treinadora, não me dei conta de que eu sou professora. E a minha avó materna, ela é professora. E ela se formou com 60 e poucos anos, a minha avó. Olha que fofa. Que legal. Né? Minha mãe é enfermeira, mas ela se formou com 50 e poucos anos, assim, né? Elas tiveram mais dificuldade. E eu já comecei nessa parte de estudar mais cedo, mas eu sempre quis ensinar e eu não lembrava disso. Então, uma coisa legal, assim, para quem está empreendendo, uma dica legal primeiro, pensa nisso, se você não precisasse do dinheiro, acho que isso é importante, porque tem gente que vai empreender pelo dinheiro, né? Então, o que você tem paixão? E segundo, na minha percepção, investiga. Sabe, o que você realmente gostava de fazer? Porque às vezes a gente esquece, a gente fica ouvindo tantas as coisas dos outros, né, que a gente esquece. Então, complementando o que eles falaram, que eu concordo, mas só a minha percepção aí, que eu acho, pra mim, fez diferença na minha jornada, esses 2 pontos. E pra gente fechar, penúltima pergunta, tá? Que daí tem a final ali. Eita! Dicas, primeiro um, depois o outro, assim, dicas de filme, livros, séries, enfim, conteúdos que vocês recomendariam para quem está ou empreendendo ou para lideranças, desse bate-papo que a gente teve, assim. Teve uma série que eu assisti, da Brené Brown. Ah, tá. E ela fala bastante de vulnerabilidade, né? Ter assistido aquela série virou, para mim... A do Netflix? Aquele do Netflix? Do Netflix. Tá. Acho que é o poder... o chamado da coragem. Isso, o chamado da coragem. A produção aqui, claro, né, gente? Vai colocar aqui embaixo para vocês. Brené Brown, o chamado da coragem no Netflix. E, assim, para mim, ela trouxe ali exemplos, né? É muito bom. E coisas que fez muito sentido para mim, porque a gente acaba se conectando muito mais com as pessoas quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, né? E eu tinha dificuldade de fazer isso, de às vezes falar, né, todos os desafios, né, assim, o que eu preciso melhorar, e
pra mim, me ajudou bastante, assim. Foi um seriado que eu falei, putz, que legal. Virou algumas chaves pra mim. Show. É lindo mesmo, já assisti algumas vezes. A livro tem aquele Sonho Grande, que é do pessoal da Ambev lá, que é muito bom, assim. Então, é uma boa dica pra quem quer empreender. E assim, vai ver que tem que meter a mão na massa, né? Não é, Fazer. não é uma coisa, não é uma coisa que eles são grandes hoje, mas meteram muita mão na massa também. Porque eu acho que é um medo, né? Que quando alguém tá começando um negócio, e é isso, né? Mas tipo, mas tá, e aí, né? O que eu faço? Então pensa assim, gente, eu acho que vocês também podem até confirmar isso. Quando a gente começa, 100% geralmente, às vezes, do negócio somos nós, né? Em algo, dependendo do negócio que a gente começa. Ou pelo menos a parte estratégica, você tem alguém ali para ti, que eu comecei um negócio novo agora, tem uma pessoa que faz a operacional, mas toda a parte estratégica é minha, então dá trabalho, pensar, montar estratégia, enfim, criar estratégia, criar a parte operacional também, vai ter trabalho, né? Então acho que é sair dessa ilusão, que eu acho que tem esse negócio, né? Tipo, então eu não quero mais ser colaborador, cansei, vou ter meu próprio negócio. Filho, não vai cair todo mês se você não trabalhar e se você não tiver uma estratégia, uma administração financeira. Não é assim. Então, acho que é entender isso também. E aí, eu acho que faz até você ter mais empatia. Muitas vezes, né? As pessoas às vezes não têm essa empatia pelo empresário, né? Acha que o empresário é tudo folgado, me deixa aqui trabalhando, vai viajar. Você já parou pra pensar quantos dias essa pessoa trabalhou ininterruptamente, sem final de semana, sem feriado? Né? Então, eu acho que é quebrar um pouco. Eu gosto de falar isso pra quebrar um pouco esses paradigmas, sabe? Às vezes que eu vejo, porra, o chefe tá viajando, eu tô aqui me lascando. Só que quando você tá de férias, tem alguém segurando a onda. Quando não fecha a conta lá, é ele que tem que se preocupar como é que vai pagar ali o salário. Então, acho que é ter consciência do que é ser um empreendedor mesmo, que é ser um empresário. Que não é uma brincadeira, você tá lidando ali com muitas vidas, né? Então, acho que... Grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Pergunta final. Eu adoro. Gente, agora sim. Super responde primeiro. Manda aí. Boa. Brincando. Bom, vocês sabem, né, que sempre antes de fechar... Primeiro, eu quero falar uma coisa. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui, tá? Foi um passo rápido. A hora que o pessoal falou 1 hora, eu falei, mano, queria ficar mais, mas enfim, faz parte. Porque quando eu criei o podcast, assim, né, quando veio essa ideia do podcast, uma amiga que deu a ideia, e aí, lógico, né, o pessoal da agência me ajudou, toda a estrutura, tudo, mas o propósito do podcast é que seja uma conversa leve, divertida, né, gostosa, que quem tá escutando sinta isso, essa energia, né, que a gente tem, lógico, um roteiro, uma pauta, uma produção que a gente tem para ter, né, um objetivo, mas que seja algo fluido. Então, eu senti isso com vocês, assim, foi a primeira experiência com 2 pessoas, né, a gente teve que ter todo um desafio também de produção, mas rolou de boa. Então, gratidão por aceitar esse desafio aí, né? E comemorando, eu gosto dos números, então o número 7 é um número importante, comemorando esse 7º episódio. Quem sabe depois eu faço um só com o Fê, um só com a Bel, e assim a gente vai indo, porque tem assunto para mais de metro aqui com os dois. E aí, quando eu fecho o podcast, tem tanto no YouTube, né, quanto no Spotify, então quem às vezes tá só ouvindo áudio e tal, mas para quem tá só ouvindo, dá um pulo no YouTube e vê um pouco, né? Porque eu acho que vocês podem sentir um pouco mais a energia também ali vendo a gente. E aí eu faço uma pergunta que é: se hoje fosse seu último dia de vida, mas você tem a oportunidade, você sabe que é seu último dia de vida, e você tem a oportunidade de deixar uma mensagem para todos os seres do planeta Terra. Todas as pessoas vão ver essa mensagem. Você fala assim, nossa... o que você falaria? Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, assim? Calma, pode sentir. Pode pensar. Eu sei que é uma pergunta capciosa. Eu falaria que você fazer o bem. Entendeu? Faço bem porque a gente tá só de passagem aqui. Coisa material vai ficar, a gente não vai levar. Então acho que você tem que pensar no próximo e fazer o bem. Boa, Fê. Eu ia seguir essa Tudo bem, gente. Ia falar servir, né? A gente entende que rola uma energia, troca de pensamento, tá tudo bem. Acho que quando você aprende a servir, é uma grande virada. Porque aí você faz isso
com prazer, com amor, e aí a sua colheita vai ser muito boa. Então, sirva mais as pessoas, aprenda a servir. Acho que faz muita mudança na vida, traz muita mudança para a vida. Ó, 2 frases. Faça o bem e sirva as pessoas. Aproveitando essas 2 frases, para a gente fechar, eu queria... De novo, quero, né, agradecer vocês. Obrigada. A gente sempre acaba com namastreta, sim, a namastreta. Gratidão mesmo por vocês estarem aqui. Eu sei o quanto o tempo das pessoas são importantes. Então, toda vez que vem um convidado aqui, eu me sinto muito grata mesmo. E até porque, né, por ser vocês dois, conheço os dois um pouquinho. E eu senti vontade de dar um recado para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo, enfim, assistindo, mas para quem tá assistindo eu vou olhar para vocês. Essa pergunta que eu faço no final dos podcasts, eu reflito sobre todo dia na minha vida, né? Se eu morresse hoje, né? O que eu deixaria? Que legado que ficaria? E eu convido você a pensar nisso, né? Porque a gente está num momento, né, desafiador. Quando sair o podcast, já vai ter passado as eleições, porque esse podcast vai sair em outubro. Mas a gente fica muito preocupado com o mundo externo, a gente fica muito preocupado com o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro está fazendo, o que o outro é isso, aquilo. E a gente esquece de viver a nossa vida. A gente esquece que todos os dias a gente tem a possibilidade de criar uma nova história, de viver aquilo que a gente veio para viver. E que a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, né? Então, viva hoje, sabe? O que faz seu coração vibrar e que você não está fazendo, que você está deixando? Né? E aí as pessoas morrem com essa sensação, tipo, mas e se eu tivesse falado que eu amo alguém? E se eu tivesse me permitido viver um relacionamento X? E se eu tivesse empreendido, que foi o que a gente falou aqui? Então, tira esse e se da sua vida, sabe? Começa a realmente falar, tá, eu vou fazer isso. Ah, mas e se der errado? Não é que deu errado, é que não aconteceu o que a sua expectativa queria. Então, como a gente falou no podcast inteiro, recalcula a sua rota, ajusta a rota, mas vive aquilo que o seu coração pede para você viver. É isso que a gente veio fazer aqui, sabe? Viver intensamente, viver de uma forma feliz. E eu busco transmitir isso de um jeito simples, leve, divertido, em todos os momentos que eu posso falar com as pessoas, né? Desde os meus sobrinhos, eu sempre falo deles, pequenininhos, até quem tá me ouvindo aqui no podcast. Então, para fechar, às vezes Deus dá uns recados pra gente e a gente não percebe. Ontem eu dei aula, falei pra vocês, né? Final de semana eu dei aula. E aí, foi um curso lindo, maravilhoso. E aí, eu cheguei em casa, eu sentei um pouco no sofá e comecei a agradecer. Eu até me emocionei, comecei a agradecer. Falei, nossa, né? Mais umas almas aqui, obrigada, tal. E aí, tocou meu celular. Era minha sobrinha, de 2 aninhos. E quando eu atendi, ela deu um sorriso pra mim, assim, e começou a falar, Almadinha, e não sei o quê, e começou a contar o que tinha acontecido, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, cara, olha Deus de novo falando comigo. Eu, de novo, um final de semana trabalhando, né, mas quando eu chego em casa, toca meu celular, e se eu não tô conectada comigo, se eu não tô conectada com o meu propósito, se eu não tô fazendo o que o meu coração pede pra eu fazer, eu não percebo esses detalhes, esses sinais. Então, eu tô compartilhando isso com vocês porque, pra mim, foi muito emocionante isso. Ontem à noite, eu nem tinha falado, eu não falei isso com ninguém, tô contando isso agora pra vocês porque eu senti aqui pra fechar o podcast. Começa a perceber o que é importante pra você. E eu não uso muito palavrão, mas eu vou falar um palavrão, já que é treta aqui, pra você gravar. Foda-se o que as pessoas pensam. Como a gente falou no podcast inteiro, respeite os outros, né? Seja bondoso, mas viva o que o seu coração quer que você viva. Porque a hora que você chegar lá, a hora que você partir daqui, a conta é você que vai acertar. E não vão te perguntar essas coisas. Ah, mas você não fez isso por quê? Porque fulano ia ficar bravo. Porque fulano... Não, vou te perguntar por que você não foi você. Essa frase norteia a minha vida. Então, pare de viver o e se e viva o que faça o seu coração vibrar. E aí você vai contagiar as pessoas ao seu redor. Na empresa, como a gente falou aqui, o podcast inteiro, praticamente, com a sua frequência, com o seu amor, com a sua vibração, com a sua luz, com o seu brilho. Só de você chegar no ambiente. Porque você está sendo a sua essência. Então, finalizamos esse podcast de hoje, 7º episódio, edição especial com Fernando Hirai, Maria Isabel Macegosso e, você já sabe,
YouTube, deixa seu comentário, pergunta. Spotify, vocês não estão me vendo, então tem lá a opção quando você acaba de ouvir, 5 estrelinhas se você gostou. E claro, né? Compartilha com as pessoas, né? Isso é uma forma de chegar para mais pessoas. Gratidão imensa de novo, Fê, Bel, e a gente se vê no próximo Namastreta.